Saudamos a todos da América do Sul, a terra onde o céu sempre é mais azul. Saudamos a todos, amigos de coração, e já deixamos de quem lembramos ao cantar esta canção. O aparecimento da TV no Brasil deu-se numa época em que havia um completo domínio do rádio. Dele, a TV herdou seus recursos financeiros, seus profissionais e um pouco da sua linguagem. Mas foi principalmente através dos musicais da TV que os profissionais puderam fazer experiências no sentido de descobrir as possibilidades técnicas da televisão. Amigos, estamos iniciando mais um programa. E o de hoje seja do inteiro agrado de todos vocês, são os nossos votos mais ardentes. E vamos ao programa. Esta canção nasceu pra quem quiser cantar. Canta você, cantamos nós até cansar. Esta canção nasceu pra quem Iniciando quiser o programa cantar. César de Alencar na tarde de hoje, o quarteto em si com Rainha do... De princípio, eram simples programas de rádio transmitidos por câmaras de TV, mas que, paralelamente, apresentavam a aplicação de recursos cinematográficos. Começamos a bolar coisas que suportassem um intervalo de um filme para o outro, com números musicais. Exclusivamente foi isso. Isso foi muito no comecinho, né? Nós começamos fazendo pequenos filmes de 3 minutos, assim, números musicais, né? Filmetes, para que quando a televisão chegasse a gente estava mais ou menos preparado para poder botar uma imagem no ar. E esses filmetes nós começamos fazendo com o Ivon Cury, com uma música de sucesso muito grande do Ivon Cury da época, com a Hebe Camargo. Saudade de mim, né? Tava com uma saudade louca, meu caboclo. Tadinho. Eu sofri tanto tempo assim longe de ti. Tadinho. Meu bem, pode sim, chorei tanto também. Hoje juntinhos, que beijo nós vamos trocar. Não tem ninguém perto e a noite é de luar. Hoje juntinhos, que beijo nós vamos trocar. Não tem ninguém perto e a noite é de luar. Vamos, Lico. Tá bom. Vamos que eu vou falar com seu pai agora. Vamos então, tá bom. E lembro de que tinha um show do Jorge Henry, que era patrocinado pela Companhia Antártica, e esse mesmo programa era apresentado na televisão às 8h15, 8 horas, e às 9 na Rádio Tupi. Então, você vê que coisa que era, a gente ensaiava lá no palco, né? Os cantores ensaiavam com a orquestra durante a tarde. Aí, quando terminava o ensaio, e como não podia deixar de ser, todo ensaio sempre terminava em cima da hora, terminava à tarde, atrasava, terminava às 6h30, quase 7 horas. Então tinha que montar a orquestra no estúdio da televisão. Eram 42 estantes, olha uma coisa, 42 estantes, aquelas estantes antigas com pé de chumbo, pesadíssima, mal dava para carregar 2. Precisava estar com preparo físico mesmo. E o palco da Rádio Tupi, do estúdio de televisão, tinha, não digo 1 quilômetro, mas uns 500 metros tinha.
Então tinha que levar essas 42 estantes para lá, fazia o espetáculo da televisão das 8 às 8h30 e trazer de volta tudo em 10 minutos para poder apresentar o espetáculo na Rádio Tupi. Como que era a programação da TV Paulista? A programação, a maior parte era de musicais, porque havia a grande orquestra da Rádio Nacional. Então os programas eram transmitidos, inclusive, em rede, com a Rádio Nacional e a TV Paulista, e o Canal 5. O que nós não topávamos, de modo algum, era o que existia anteriormente em matéria de programa de auditório com cantores, programa musical de auditório, com microfone de pedestal e o cantor diante do microfone. Não é? Mas que nós devemos assumir o microfone. Então, cantores habituados a cantar com o microfone grudado na boca, tinham que soltar a voz mesmo, né? O que nem sempre faziam tão bem. E o Vitor se queixava disso. Não é? O microfone, então, em vez de ser microfone de pedestal, ser um microfone pendurado sobre o cantor fora da enquadração. Não é? Daí, então, ter que inventar modos, maneiras de encaixar o microfone no cenário, não? Decorações do cenário na frente do cantor e tal, de forma a estar próximo do cantor, sem ser visto pelo público. Tirando, portanto, aquele feitio, não é? De coisa assim, de um espetáculo que não é de televisão, simplesmente televisionado. O primeiro programa musical, assim, foi inspirado num clube que havia em São Paulo, o Clube dos Artistas, onde reunia os artistas. Sabe? Todo dia, ali, fazia, era um ambiente bom, eu imaginei colocar aquilo lá na televisão. Né? Nesses 30 anos de TV Tupi, o programa passou por... Ninguém pode negar isso. O clube não era igual há 30 anos atrás, nem há 20 anos atrás. Ele ganhou cenários novos, ganhou iluminação adequada, diferente, ganhou, conforme as pessoas que vinham depois ingressando na equipe, o iluminador novo, dava toques novos ao programa, porque não ficou fossilizado lá. O fóssil mesmo era eu. Mas o programa ganhava novas imagens. O primeiro musical montado para televisão foi produção do Ribeiro Filho. Chamava Desfile Musical Jardim. Claro, era patrocinado pelo Café Jardim, Desfile Musical Jardim. Foi o primeiro show montado com roteiro, com arranjos especiais, músicas especiais, feito pelo maestro Luiz Arruda Paz. Nesse programa que começou a se usar muito com outras imagens. Era um negócio de colheita de café, plantação de café, e gente nos cafezais e tal. E enquanto as pessoas cantavam, tinha aquela sobreposição e tal. Foi um negócio que, quando terminou, as pessoas que estavam no controle, no suíte, que a gente chamava, que eram clientes e convidados, ficavam tudo ali, dentro daquela sala escura, assistindo, né? Porque era uma super novidade. E então, quando terminou, todo mundo bateu palma, teve até jantar de comemoração, tal, foi um regozijo, sabe? Quando você pensa que um musical podia ser feito com uma cantora só, ou com um cantor só, durante meia hora, nos dias de hoje isso parece incrível, né? Mas havia a possibilidade de fazer-se com grande sucesso. A audiência da televisão, nos seus primeiros tempos, era constituída por um público de elite econômica e intelectual por causa do alto preço dos aparelhos receptores. Para atender esse público específico, foi criada também uma série de programas de música erudita. Nós fizemos a transmissão do Teatro Municipal de uma temporada lírica e foram transmitidas todas as óperas da temporada. Isso aí despertou um interesse enorme. Eu criei um programa que se chamava Música em Vários Tons. Era um programa simples à tarde, era um programa que apresentava os vencedores dos concursos da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo fazia, não sei se mensalmente, um concurso de pianistas e também não me lembro se havia outros, parece que só de pianistas. E os vencedores tocavam nesse programa. Eu fiz um acordo com o diretor da Folha ali, desse setor, dessa programação, e ele mandava os vencedores dos programas. As facilidades proporcionadas para a aquisição de aparelhos tornaram muito mais popular a programação de televisão e, como consequência, muito mais raros os programas de música erudita, que só tomaram um impulso maior através da programação da TV Cultura. Essa emissora
refletiu, na sua programação de música clássica, a preocupação de torná-la mais acessível a um público nem sempre acostumado a esse gênero de música. Dois, três, quatro. Um rapazinho aí de short branco. Errado. É. 1, 2, 3, 4. Todos juntos. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mas a evolução do gênero musical esteve sempre estreitamente ligada à descoberta das possibilidades técnicas desse novo meio de comunicação de massas. E a utilização da dublagem transformou-se num dos recursos aproveitados na pesquisa com a imagem. Eu tinha um programa chamado Premiere, que eu editava ele, eu sonorizava ele inteirinho. Então os artistas tinham que dublar tudo, e o programa era ao vivo. E naquele tempo, ao vivo, já se fazia a trucagem do sujeito dentro da garrafa. Sabe? Uma vez eu fiz uma cena com o Durval, estava no fundo preto, então você não tinha como diminuir, porque como é que você ia pegar tudo ali? Então a gente inventava diafragma, botava na frente da lente 50, deixava pequenininho, e aí botava dentro da... sobrepunha dentro da garrafa, aí pelo talkback se ia dizendo, vai virando, cuidado que está depressa, mas... e a pessoa que estava no chão ia se virando dentro. Agora isso se fazia ao vivo. Hoje, se for fazer isso, leva 18 horas. Cinco tinha a melhor orquestra. Tanto é que essa orquestra era a orquestra do Teatro Municipal. O Spala do Municipal era da nossa orquestra. Quer dizer, os grandes músicos, o Rosário de Cari, uma infinidade deles que eram músicos contratados da TV Paulista. Então, os maestros também, era o Gaol, era o Guerra Peixe, era o Simonetti, era o Valdemiro Lenk, que ele tinha um elenco de pelo menos uns 10 maestros. Então tinha aquele programa Quando os Maestros se Encontram, que era sempre um negócio muito bem feito, entendeu? Quer dizer, cada maestro competia com o outro, então saíam musicais lindos. Quando os Maestros se Encontram, ele situou-se numa fase intermediária, em que se procurava veicular música erudita acessível. A Record era muito popular e tinha um carinho muito especial por música brasileira. Ela teve estupendos maestros, o Migliori, o Hervé Cordovil, o Ciro Pereira, que naquele tempo era pianista, depois é que se tornou maestro. Esse Antártica no Mundo do Som era um programa bacana, era uma grande orquestra no auditório, com 5 câmeras e mais uma câmera no estúdio, que a gente ilustrava a música. Então, a música falava sobre o Nordeste, então tinha um cenarinho sobre o Nordeste e tal, e coisa, então a gente fazia umas imagenzinhas lá, umas brincadeirinhas, umas pastavam, tudo ao vivo, não tinha VT. Para fazer com que os musicais na TV Paulista tivessem uma outra dinâmica, tivessem um outro jogo, não é? Então, foi surgindo certas inovações, não é? Coisa que não se fazia até de jeito nenhum até aquela época. Então, a questão da transmissão de 2 locais diferentes. Então, a orquestra que não cabia no estúdio da TV Paulista, não é? Na Rádio Nacional, e passar da Rádio Nacional para o estúdio, onde havia, então, uma representação. Essa passagem de estúdio da Rádio Nacional para o estúdio, do estúdio para a Rádio Nacional, era até uma temeridade na época. Na fim da década de 50, alguns musicais, inclusive, que foram verdadeiros pioneiros em matéria, quer dizer, como montagem, que foi o caso, por exemplo, do Hit Parade, que quebrou os padrões dos
musicais da época, porque nós, no Canal 5, como nós sempre lutamos com muita dificuldade para de infraestrutura e de dinheiro para fazer as coisas, então havia muita criatividade, e a gente então supria de uma certa forma essa falta com criatividade. Surgiu a ideia de dinamizar o musical, ou seja, utilizar todos os recursos do veículo já bem desenvolvidos. 10 anos de atividades em televisão permitiriam a elaboração de um musical mais sofisticado. Musical que congregasse os esforços de todas as áreas de atividade, ou seja, um musical que se inserisse num processo da indústria cultural de televisão, utilizando cenógrafos, coreógrafos, cantores, orquestras, atores, mímicos, num espetáculo audiovisual rico, embora em preto e branco. E a primeira grande tentativa foi feita com o Hit Parade. Representou uma revolução total na forma de se apresentar o musical. Era uma parada de sucessos. Não tinha videotape ainda. Leonardo de Castro era um excelente produtor. Ele criou um programa chamado Hit Parade, que muitos anos depois viria a ser o Astros do Disco, apresentado pelo Randall Juliano nessa época depois. Então o Hit Parade, produzido pelo Leonardo de Castro, era feito no estúdio com os sucessos da semana. As paradas de sucesso sempre estiveram presentes nas programações das emissoras, nem sempre obedecendo a critérios reais de vendagem. A grande parada de sucessos. As músicas consagradas pelo gosto popular. Os maiores ídolos brasileiros e internacionais estão nas Mais. A linguagem dos programas musicais sofreu grandes modificações com o desenvolvimento técnico da televisão. Além disso, se fez sentir a influência de elementos vindos do teatro de revista, transformando os musicais em verdadeiros shows. Eu vi os grandes shows americanos, Ed Sullivan Show, por exemplo, Steve Allen Show, e falei, bom, mas aqui eles dizem assim, agora com vocês Frank Sinatra, entra o Frank Sinatra, agora com vocês Bing Crosby, entra o Bing Crosby, agora com vocês... Aí eu falei, mas esses são os cartazes deles, os nossos cartazes são Silvio Caldas, Elisete Cardoso e tal, esse pessoal. E vim com a ideia de fazer um show ao estilo americano na Excelsior. Depois do Hit Parade, a Tupi tentou, porque a montagem nossa da TV Paulista era grandes montagens. Então eles começaram a fazer, porque os musicais deles eram mais simples. Eles não tinham assim aquela montagem que se fazia no Hit Parade. Então eles trouxeram o Walter Pinto, me lembro, para fazer musicais na época. Então ele trazia a revista dele e levava para a televisão já com uma montagem maior, tinha até cascatas, aquele negócio todo. Eu fiz um programa que se tornou de boa audiência aos domingos, um musical, com o Peri Ribeiro. Peri acabava de aparecer, chamava-se Peri como Show. Eu fazia um trocadilho com o Perry como Show. Spotlight do Abelardo Figueiredo, maravilhoso. O dia que nós reunimos Simonal e Elis Regina foi um banho, foi um dos melhores musicais que já fizemos. Fizemos porque eu era diretor de TV, procurava sempre os ângulos bons. E o produtor, naturalmente, era o Abelardo. Eu, que era um homem de formação teatral e que estava fazendo televisão muitas vezes em estúdio, procurando uma linguagem do show, quando me vi diante de teatro e a realização de um novo programa toda semana, foi muito gratificante. Eu gostava muito. O Abelardo também mais ou menos estreia, assim, participando do musical, em cena de casaca com as irmãs Marinha em volta, cheias de joias, e eu cantando Hey there, you were the stars in your eyes. Mas foi principalmente na década de 60 que os programas musicais de televisão constituíram-se como forte elemento de incentivo à música popular brasileira. No fim dos 60 eu comecei a fazer musicais também.
além do TV de Vanguarda e do Contador de História, fazia musicais. Eu lembro de um que chamava Hora de Bossa, que ia ao ar todos os domingos, ao meio-dia, e que era um programa sobre a Bossa Nova. E era um programa, assim, muito odiado, as pessoas telefonavam dizendo que porcaria de música, porque que era aquela coisa da Bossa Nova e tudo, que a Bossa Nova foi muito combatida. Creio que em 1965, quando a Record começou a contratar de uma maneira surpreendente, o pessoal dormiu um pouquinho e a Record começou a contratar os elementos que estavam em disponibilidade, mas que era uma grande força que estavam surgindo, que era Roberto Carlos, Elis Regina e todos os outros. Eu não vou citar todos os nomes, senão vou ficar aqui durante meia hora. A Record fez um elenco milionário. Nós começamos com o primeiro programa, que foi Fino da Bossa. E de aí para frente foi aquele crescimento da TV Record que vocês lembram. Não tem mar que me espante, não. Tem vem comigo que é tempo, vem depressa que eu tenho um braço forte. Aqui o dia está bom, eu preciso ir embora. Vem comigo. A gente começou contratando Elis Regina, que era para ser contratada para Tupi, trouxemos ela para Record e ela fez o Fino da Bossa. Roberto Carlos, que a gente tinha grandes preocupações e tal, também entrou no esquema para Jovem Guarda. O Roberto se fixou em São Paulo, aconteceu com a música, explodiu com a música, e foi de encontro aos interesses da direção da TV Record, de fazer um programa só de gurizada, né? Mas uma coisa sem grandes proposições, assim, de ser um grande programa, de ser uma coisa... Vamos botar a garotada lá domingo para ver o que acontece, né? A publicidade aproveitou o fato, então apadrinhou as vestimentas, tudo que o Roberto fazia, tudo que o Roberto dizia, era a linguagem, era a roupa, era o tipo de carro, era o carrão, toda aquela coisa. Isso veio trazendo também, paralelamente, a música popular brasileira, que vigorava então, que era o samba propriamente dito, veio trazendo uma porção de pequenas modificações e que aos poucos foram se amalgamando todas e se misturando. E a gente pensou na possibilidade de lançar uma linha de produtos jovens e que nós dessemos a autorização de uso das marcas que nós viéssemos a criar a produtores externos. Então, eu posso dizer que não houve planejamento do lançamento de uma campanha Jovem Guarda, não houve. Houve o imprevisto que a gente teve que enfrentar, e como dizia o ex-presidente Costa e Silva, o general Costa e Silva dizia, o pior dos imprevistos é que eles acontecem quando a gente menos espera. Então, nós tivemos que enfrentar a barra do Roberto Carlos na mão da gente, sem a gente saber o que fazer, e a gente teve que lançar a campanha do Jovem Guarda. O programa já ficou batizado assim, Jovem Guarda, e nós não tínhamos quem pagasse os custos daquilo, e lançamos então produtos com nomes assim de coisas ligadas ao Roberto Carlos e à equipe dele, como o Calhambeque, que ficou sendo a calça Calhambeque. Você tem a vida inteira pra viver e saber o que é bom e o que é ruim. É melhor pensar depressa e escolher antes do fim. Você não sabe, nunca procurou saber. E quando a gente ama pra valer, bom mesmo é ser feliz, mas nada
nosso célebre programa de apertar o botão e correr para cantar a música, que tinha o nome de Esta Noite Se Improvisa, mas que passou a história muito mais como A Palavra É, porque no dia em que Tuta, Raul Duarte, Newton Travesso, Manuel Carlos fizeram num show do dia 7 esse teste, foi tamanho sucesso que na semana seguinte já lançamos como um programa semanal. E precisava um bordão qualquer, porque quando eu dava a palavra, muitos não tinham sentido qual era a palavra e havia uma desigualdade. Então criei uma frase que era, atenção, a palavra é, e eu contava mentalmente 3 segundos e dizia a palavra. Então todos estavam preparados como um atleta na linha de partida para escutar o tiro de partida, né? Moreira tem uma tese que a utilização da música em todos os programas pela Record esgotou o processo musical da época e acabou com a época áurea dos musicais. O que você acha disso? Bem, tudo tem a sua época, não é? Você veja, coisas que nem eram cogitadas há 20 ou 30 anos atrás estão aí. Se você me perguntasse se naquela época eles teriam sucesso, eu digo não, porque tudo mudou. Mas você não pode ser profeta também e dizer que daqui 30 anos vão acontecer tais e tais coisas. Os festivais de música popular constituíram-se na grande fonte de revelação de talento e criatividade. Os novos valores foram mostrados ao público através da força comunicativa da TV. E eu estou lembrando um programa que eu fiz na Tupi, em 1969, chamado Feira da Música Brasileira, que era uma espécie de festival permanente, entende? Que todo mês classificava. Então, eu estou lembrando de uma participação do Rogério, um desses programas da feira, em que ele apareceu regendo enceradeiras, liquidificadores, batedeiras. Quer dizer, era um programa que apresentava música, que depois o Rio que Passou em Minha Vida, do Paulinho, apareceu lá. Que Maravilha, do Jorge Toquinho, apareceu lá, foi lançada lá. Uma opção de coisa. Irene, do Caetano, foi lançada lá. Essas coisas todas. E o Rogério tinha uma participação assim muito ativa nesse programa, nessa parte assim mais ousada, mais ligada assim às coisas de vanguarda. 60, para mim, foi uma fase em que os musicais se mostraram bastante adequados à televisão e criaram um público muito interessante para a televisão, principalmente em função dos festivais. O Festival de Música Popular Brasileira apenas botou para fora tudo aquilo que a meninada já vinha procurando um lugar para mostrar. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente. Foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Era um dia, era claro, quase meio. Era um canto calado sem ponteio. Violência, viola, violeiro. Era morte redondo. Era um dia, era claro, quase meio. Tinha um que jurou me quebrar, mas não lembro de dor nem receio. Só sabia das ondas. Tocar a viola muito, mas pular no fundo buscar. Se eu tomo a viola, pontei. Meu canto não posso parar. Quem me dera agora se tivesse a viola pra cantar. Pontei, agora se tivesse a viola pra tirar. Pontei, agora se tivesse a viola pra tirar. Pontei, agora se tivesse a viola.
faca, olha o sangue na mão. Juliana no chão, outro corpo caído, seu amigo João. Amanhã não tem fim, José. A música brasileira está em crise desde os festivais da Record. Os festivais aqui internacionais, o FIC, né, foi um festival maravilhoso, mas realmente o Festival das Grandes Revelações aconteceu na TV Record. E nós precisamos de uma renovação. Esse festival aí foi um sucesso, né? Sucesso de público, sucesso, porque todos eles entraram na parada, né? Que antigamente a gente fazia um festival, o sujeito ganhava o festival, não entrava na parada, ou seja, não vendia disco. E as coisas têm que estar associadas, têm que estar entrosadas, né? O sujeito tem que ser lançado e continuar a existir. Por isso é que esse festival teve 6 meses, para que as pessoas pudessem existir durante 6 meses e quem foi bom passar pelo filtro e ficar. Não é que o festival antigamente, o FIC, que eu dirigi 5 festivais aí, uma coisa, né? O sujeito fazia sucesso e daqui a um pouquinho desaparecia. Então nós precisamos de renovar, há uma necessidade de renovar. O Festival Internacional de Jazz foi, para mim, a experiência mais rica em termos de uma associação de profissionais, uma integração de profissionais. Então, eu acho que no Festival de Jazz houve fundamentalmente um exercício de liberdade, onde a criação visual, junto com o som que estava acontecendo, houve um casamento de linguagem. Mesmo depois de consolidada a televisão no Brasil, ainda se procura a sua linguagem específica. O gênero musical acaba por refletir essa preocupação, onde inúmeras experiências continuam sendo feitas na busca do seu formato ideal. Então, naquele tempo, a gente fazia uma coisinha assim, por exemplo. Então, eu tô aqui, faz de conta que o Miele tá aqui, tá? Tá bom, Miele? Tudo bem? Então, vamos começar. Vamos lá. Aí, aquele Osmar Milito atrás, ovinhas, começava, né? Buts, duet, binks, duet, Ivaredo queira, James duet, let's fall in love, and spend the whole best upper sets, duet, Juscelino Kubitschek, duet, let's fall in love.
Alô? Alô? Chega de brincadeira. Preocupação com o homem, com a vida, estava acima de tudo. Em tudo que eu faço hoje, essa preocupação com o homem, com a vida, com o dia a dia, está acima de tudo. Para mim, um musical hoje não é mais musical, entende? O musical tem que estar muito ligado ao feijão, ao futebol. Não venha querer se consolar, que agora não dá mais pé e nunca mais vai dar. Também quem mandou se levantar, quem levantar pra sair perde o lugar. Agora cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Quá, quará, quá, quá, quem riu? Quá, quará, quá, quá, e produzíamos os musicais especiais, né, que a gente chamava. Foram cerca de, eu acredito que 80 programas. Os que apareceram mais evidentemente foram os do Chico. O Chico era a grande figura da época, foi a grande figura musical da década passada, né? E eram os programas que mais realmente apareciam, que mais se destacavam. Viagem daquela tal malandragem não existe mais. Agora já não é normal o que dá de malandro regular, profissional, malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato, com gravata e capital. Eu achava que o musical devia partir mesmo por pelo menos 70% jornalístico. Ter um enfoque jornalístico, ter a câmera escondida nas personagens e nos tipos que você criava dentro dos musicais. Não prepará-los, sabe? A gente ficava na Estação da Luz 2 horas com o Fernando Garcia lá, porque o cara abria a boca, adormecia no banco. Então você jogava essa imagem, porque o Gil estava procurando um tipo de linguagem quando ele criou a música. Então a gente conseguia, depois de discutir, criar a imagem que o autor tinha criado na mente dele. E não apenas jogar o número musical, sabe, com um visual bonito. O momento mais feliz da criatividade que eu tive foi uma coisa absolutamente inesperada. Foi na televisão Cultura fazendo um programa da Maísa. A Maísa veio fazer um programa, eu entrei para dirigir o programa e comecei a pegar, no meu momento, que era Grotowski, que jogava palavras na boca da Maísa, e ela era uma mulher sensacional, que ia até o fim. Ela passava as coisas que ela queria falar, agredia com uma certeza da sua vida. Ela não punha nenhum muro na frente dela, ela não punha defesas. Ela era invejável, porque todos temos defesas. Ela dizia, não, tem que ir até o fim, e ir até o fim. Então, nesse momento, eu acho que eu consegui uma briga bonita de diretor querendo fazer um programa e uma cantora que tinha uma grande sabedoria de vida. Nesse momento, no estúdio,
ela ganhou bastante de mim. Mas quando eu subi para resolver o programa, houve um empate. Aí saiu um programa bonito. Moi, je t'offrirai de perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me E a série Documento, que era um musical com os grandes cantores e compositores do passado da música brasileira, nós fizemos cerca de 120 programas. Conceição, eu me lembro muito bem. Vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu alguém que lhe disse a sorrir que descendo a cidade ela iria subir. Eu acho que tudo aquilo que você fizer em termos de raiz brasileira, cultural, é válido. Seja no campo da música popular, seja no campo da literatura, seja no campo das artes plásticas, do esporte, seja do que for. O principal é que você fale do homem brasileiro, que você tente entendê-lo em todas as suas dimensões. Você estará dando um caráter realmente próprio, claramente definido a esse mesmo homem brasileiro. Então, o chorinho foi um dos dados. Eu acho que a gente tem tentado fazer com choro, com jornalismo, em todos os setores de atividade. Em Pontos de Encontro, a gente tem procurado primeiro colocar a música ao vivo, ou seja, o músico presente para dar uma retaguarda ao intérprete. E a coisa se aprimorou um pouco mais ali pelos anos 70, porque então a gente pegou essa câmera que o mundo inteiro só usa para reportagem, que é essa câmera que está me televisando aí, a Ikegami, que é uma câmera portátil, né? E a gente começou então a descobrir que a gente podia fazer um especial inteirinho com ela. E a gente injetava o som nela com uma mesinha, a gente consegue aí 8 canais, conseguimos pequeno conjunto, conseguimos tudo isso. Então, essa câmera foi de uma importância dentro da escola brasileira de televisão, porque ninguém no mundo usa essa câmera para fazer musical. Essa câmera é uma câmera de reportagem, fria, chega e documenta. A gente começou a usar musical. Então a coisa ficou versátil. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver detalhes tão pequenos de nós dois. São coisas muito grandes pra esquecer. E
a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Eu acho que você deve respeitar um roteiro teatral, de novela, mas eu acho que a gente não... Eu, pelo menos, a linguagem que eu estava imaginando e estava estudando era de não estar preso, obrigatoriamente, à sequência do local, do ambiente, e sem a necessidade de um flashback ou de uma fusão para dar ideia de imaginação. Eu achei que o negócio devia partir para uma linguagem mais moderna, sem sofisticação, mas de autenticidade quase jornalística para o que você estava fazendo. Sabe, ambientar o pessoal dentro da linguagem dele. Você pega, por exemplo, vamos dizer, Aldir Blanc e João Bosco. É um roteiro de filme, compreende? E eu achava que era importante, naquela época, sair de dentro do estúdio, de roteirizar e programar o musical. Agora dispensar nos musicais com mais conteúdo, porque já se pode, né? Nós temos uma abertura agora, isso influencia o tipo de criação de cada pessoa. Cada diretor hoje, ele tem que sair muito mais do que o formato, sair para o conteúdo, acredito eu. Essa é a minha maneira de pensar. Mas a gente encontrou uma forma... E eu acho que o musical, ele, para ser feito musical pelo musical, vamos dizer, que um Bob Fosse, aquilo que o Bob Fosse pesquisa no cinema, e que ele faz a forma de musical do Bob Fosse, quer dizer, com um trabalho que ele filma, dirige as câmeras no cinema e depois ele monta no laboratório, um musical do Bob Fosse. Aqui, infelizmente, talvez a televisão, pelos problemas de ordem industrial, ela não teria possibilidade de permitir ao Newton Travesso, que é um excepcional homem de televisão, o Augusto César Vanucci, que eles elaborassem o musical dessa forma. Então me parece que a saída jornalística que o Daniel foi na frente é a saída do musical, porque ela informa, mostra a Simone, mostra a Elis Regina, a emoção da artista, o lançamento de uma nova composição, pesquisa a vida dela, e no fundo eu acho que essa é a melhor maneira de se fazer a televisão em termos de musicais. Tem muito programa que eu realizei aqui dentro da Rede Globo que eu não posso realizar hoje por problema de custos. O musical precisa de uma orquestra, precisa de um balé. Então, os musicais estão se transformando um pouco, estão virando concertos de cantor, né? O sujeito chega lá e dá o recado dele. Quem gosta do cantor assiste, quem não gosta desliga a televisão. Eu, particularmente, acho o concerto um retorno ao passado com melhor condições técnicas. Não sei se é o caminho. Tem um problema de custo, porque um bom musical hoje custa 6 bilhões de cruzeiros, 5 bi e meio, e um capítulo de um seriado custa bi 200, bi 500, ou seja, é muito mais barato fazer novela ou fazer seriado do que fazer show. Na linha do horizonte, do alto da montanha, por onde quer que eu ande, esse amor me acompanha. A luz que vem do alto aponta o meu caminho, é forte no meu peito, eu não ando sozinho. Uma quantidade de bons compositores, bons músicos, que não tinham a menor chance naqueles tempos, hoje em dia tem possibilidades inúmeras. Eu
eu acho que musical tem muita coisa a ser feita ainda. Eu acho que ainda, na minha cabeça, não foi feito um grande musical brasileiro. Teve espaços, coisas assim, de TV Record, que era uma coisa muito ao vivo, com muito público, mas a dimensão da música brasileira, por exemplo, devia ser muito maior com relação ao que a qualidade do músico brasileiro. Se você comparar a qualidade do músico brasileiro e a qualidade do autor teatral, o autor de televisão brasileiro, você vai ver que o músico brasileiro é muito mais amplo, a música brasileira. E como é que não existe um programa musical brasileiro tão forte assim? E existe a novela. Quer dizer, essa pergunta eu me fiz quando eu vi que as novelas passavam a ser exportadas fortemente, querendo ser compradas. Eu digo, mas está ao contrário, que a gente devia vender. Mas como banana, era música, mas é muito fácil vender música. E não vende tão fácil, quer dizer, vende, mas não com a avidez que pedem as novelas brasileiras. Então eu acho que a novela chegou num pique. Eu acho que vai abrir caminhos, eu acho que ainda a gente tem que procurar um musical brasileiro, que na minha cabeça ainda não vi o que eu dissesse, é esse aí. Saudamos a todos da América do Sul.